Aleluia, louvado seja Yahweh, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso, aquele que nos criou, que nos ama, que nos sustém, que cuida de nós e que nos mantém. Tem nos guardado até esse momento, nos livrado de tantos males. Nós agradecemos ao nosso Pai Celestial por todos os benefícios que Ele tem operado a nosso favor e agradecemos por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para juntos compartilharmos um pouco da sua palavra, daquilo que Ele tem nos ensinado, acrescentado ao coração de cada um de nós. E hoje nós vamos ler um trecho das Escrituras que se encontra no livro de Salmo. Nós vamos ler o Salmo número 1. E o Pai hoje quer nos acrescentar com relação à obra e à mensagem da cruz, que elas são transformadoras, causam transformações profundas na vida do ser humano, aquele que abre o coração para ouvir, que deixa a sua vontade para lá e passa a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, a obra e a mensagem da cruz, elas transformam as nossas vidas. Elas nos tiram de uma posição e nos colocam numa posição superior, na condição de filho, de herdeiro do Todo-Poderoso. Então, nós vamos ler aqui o Salmo número 1, que nos diz assim: Feliz é o homem que não anda nos caminhos dos iníquos, nem se mantém na maneira de pensar dos pecadores, nem se senta no assento dos escarnecedores, mas seu deleite está na lei de Iarro, e na sua lei medita de dia e de noite. Será semelhante à árvore plantada junto a correntes de água, que dá seu fruto a seu tempo, e suas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Não é assim o ímpio, que é como a palha que o vento dispersa. Portanto, não prosperarão os ímpios no juízo, nem os pecadores nas congregações dos justos. Porque Iarro conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios deixará de existir. Louvado seja o Todo-Poderoso. Então, nós vamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo ministre a nós sobre esse trecho relativo à obra e à mensagem da cruz, como já falamos. E apesar de ser um texto da antiga aliança, mas assim eu senti no coração o desejo de compartilhar com relação à obra e à mensagem da cruz. Porque toda a Escritura, ela nos remete para o nosso Salvador Yahushua e para a obra que ele veio realizar aqui na face da terra. Então, por isso é que tudo o que há nas Sagradas Escrituras tem relação com a obra e a mensagem da cruz. E nós vemos aqui já no começo que nos mostra que feliz é o homem que não anda no caminho dos iníquos. E aqui a gente vê que quando um ser humano tem um verdadeiro encontro com o Salvador Yahushua, ele tem a sua vida transformada. Ele é totalmente transformado, espírito, alma e corpo. E a gente vê que na própria Escritura nos diz em Amós 3:3 que acaso irão dois juntos sem que estejam de acordo? Ou seja, o ser humano ele passa a ter comunhão com aquelas pessoas que eles concordam com o que elas pensam, com o que elas fazem, a maneira de que vivem. Então, os propósitos que estão no coração do ser humano vão estar de acordo, vão estar em comunhão com aqueles que também têm aquele tipo de propósito, de intenção, de pensamento e de atitude. Então, a gente vê aqui, já de início, o
profeta Amós nos ensinando que só anda junto quem tem acordo com aquele tipo de pessoa, ou seja, quem está em concordância com o tipo de vida que ela leva, ou seja, com tudo o que ela pratica, pensa e fala nos seus atos diários, na sua forma de viver. Só que na palavra do Todo-Poderoso nos ensina em João, no capítulo 3, nós vamos ler esse trecho, em João, no capítulo 3, e no versículo 3, nos diz assim: respondendo Yahushua, lhe disse: de certo te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Yahweh. Então, nós precisamos compreender que todos nós, quando nascemos, nós nascemos afastados do nosso Pai Celestial. Nós nascemos como criaturas suas, mas é preciso que haja uma mudança, é preciso que haja um nascer de novo. Não nascer mais do ventre materno, mas nascer do Espírito, ou seja, nascer daquilo que vem da parte do Pai, que transforma a vida do ser humano. Então é preciso nascer de novo, para que o homem não ande de acordo com aqueles que andam fazendo o que é contrário aos princípios do Evangelho de salvação. Então, para poder ser transformado, é preciso nascer de novo, porque vai ser transformado da condição de criatura do Todo-Poderoso para filho. Vai sair da condição de filho das trevas para filho de Yahweh. Então, é uma transformação radical que acontece na vida daquele que nasce de novo. E nascer de novo é uma coisa muito simples, é se converter ao Salvador Yahushua, é entregar a sua vida para ser por ele conduzida, guiada, orientada. Então, é passar a viver na dependência de Yahushua. Então, é preciso, por isso que é preciso nascer de novo, é preciso deixar aquela condição do nascimento, quando nós viemos ao mundo através da nossa mãe e passarmos a nascer do Espírito Santo de Yahweh, daquele que nos amou primeiro e que fez tudo o que é necessário para que nós pudéssemos ser transformados em filhos seus. E também é preciso a gente compreender que quando a gente nasce de novo, tudo se faz novo, como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18, que nos diz: de modo que todo o que está em Yahushua é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo chegou a ser novo por meio de Yahweh, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Yahushua e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, quando a gente nasce de novo, tudo se faz novo em nossas vidas, porque nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo aqui na terra. O Todo-Poderoso passa a habitar em nós através do Espírito Santo, que vai nos ensinar tudo o que nós precisamos saber e nos lembrar aquilo que já foi ensinado e que nós, por algum motivo, possamos ter esquecido. Então, a gente vê que é uma transformação radical que acontece na vida do ser humano. Porque antes da conversão, todo ser humano é guiado, orientado pelo inimigo, por Satanás, pelo diabo. Porque lá no Éden, quando houve aquela desobediência do primeiro casal, então aquela transgressão que eles cometeram passou a ser imputada a toda a sua descendência. E todo ser humano que existe sobre a face da terra é descendente daquele primeiro casal.
Então, assim, todos vêm com essa marca do pecado em si, porque a própria palavra nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh. Então, todo ser humano sobre a face da terra nasce nessa condição. Mas quando ele nasce de novo, a sua condição é transformada. Por isso é que nós dizemos que a mensagem e que a obra da cruz, elas transformam a vida do ser humano radicalmente. Então a gente vê que é maravilhoso o que acontece na nossa vida quando passamos a tomar essa decisão e viver guiados pelo Espírito Santo. E a gente vê aqui, olha, que o salmista continua dizendo, olha, nem se mantém na maneira de pensar dos pecadores. Ou seja, quem nasce de novo tem a sua mente renovada, a sua mente é transformada, porque o Espírito Santo vai ensinando coisas novas, o nosso espírito vai captando esse ensino e a nossa mente vai sendo edificada por esses ensinos e vai lançando fora aqueles antigos conceitos e ensinos que havia na nossa vida antes de conhecermos a verdade. Então, quem nasce de novo, quem se converte, passa a ter a mente do nosso Salvador Yahushua, como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 16. Que nos diz assim: também, perdão, eu estava no capítulo 1, capítulo 2, do versículo 16. Porque quem conheceu a mente de Yahweh para que o instrua? Mas nós temos a mente de Yahushua. Ou seja, quem se converte, quem faz a aliança com Yahushua, passa a ter os mesmos pensamentos que ele tinha. Porque o Espírito que vai guiar a vida daquele que se converte, que é transformado pelo poder, pelo amor do Todo-Poderoso, ele vai passar a ter os seus pensamentos guiados pelo mesmo Espírito que conduzia os pensamentos e a vida do Salvador Yahushua. Então a gente vê que é grandiosa a obra da cruz na vida do ser humano. E também ele passa a ter a mente renovada, como nós vemos em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, que nos ensina assim as Escrituras. Em Romanos 12, 2 diz: E não vos conformareis a este mundo, mas transformai-vos por meio da renovação da vossa mente, e discernais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Ou seja, a mente é renovada, porque o Espírito Santo vai colocando, trazendo novos ensinos que vão ocupar o lugar daqueles velhos e errôneos ensinos que estavam na mente do ser humano antes de se converter, antes de conhecer a verdade. Então, a gente vê como é grandiosa, como é transformadora a ação da obra da cruz na vida do ser humano. E nós ainda vamos ler um trecho que se encontra em 1 de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler Pedro, 1 de Pedro 1, e no versículo 23. Nos diz assim: os que por meio dele crestes em Yahweh, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que vossa fé e esperança estejam postas em Yahweh. Ou seja, nós passamos a crer e sermos regenerados, gerados pela palavra. Ou seja, nós passamos a ter uma outra maneira de viver, de pensar, os nossos propósitos são transformados, porque o poder de Yahweh começa
a se manifestar em nossas vidas através do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, por isso vale a pena, meu amado, minha amada, ouvir a mensagem do Evangelho e abrir o coração para ouvir o que o Espírito Santo está nos ensinando, para que tenhamos condições de sofrermos essa transformação profunda em todo o nosso ser. E nós vamos ler ainda um trecho que se encontra em Tito. Nós vamos ler Tito, capítulo 3, e no versículo 5, que nos mostra mais uma coisa maravilhosa que acontece com todo aquele que é transformado pela obra e pela mensagem da cruz. Em Tito 3, no versículo 5, diz assim: Ele nos salvou não por obras de justiça que nós praticamos, mas por sua misericórdia, mediante o lavar da regeneração e pela renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente em nós por meio de Yahushua, nosso Salvador. Então a gente vê como é maravilhoso que nós somos regenerados através do Espírito. E assim nós somos renovados. Ou seja, a gente nasce de novo e passa a ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida conduzida pelo Espírito Santo, que sonda o coração do Pai e traz a mensagem que Ele quer para a minha e para a tua vida, para que nós possamos andar em novidade de vida e nós possamos fazer aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso, aquele que nos criou, e estarmos em obediência ao Evangelho de salvação que nos foi trazido pelo nosso Salvador Yahushua. Então, a gente vê como é grandiosa a transformação que a obra e a mensagem da cruz fazem na vida daquele que toma a decisão, toma a postura de entregar a sua vida ao Salvador Yahushua, convertendo-se a ele. E a gente vê aqui, continuando no Salmo 1, nos diz assim, olha, nem se assenta no assento dos escarnecedores, porque nós vimos logo no começo, em Amós 3,3, que andarão dois juntos se não houver acordo. Então, quem é transformado pelo poder que há no nome e no sangue de Yahushua, não passa mais a ter comunhão com aqueles que vivem fora desses princípios. E isso cabe esclarecer que aquele que nasce de novo, ele não vai deixar as outras pessoas, de ter convivência com as outras pessoas, mas ele não vai viver de acordo com aquilo que é contrário às Escrituras. Ele vai levar um testemunho de transformação na sua vida para que venha afetar a vida das outras pessoas. Ou seja, quando estiver na presença, estiver na convivência com pessoas que não conhecem a verdade, a sua vida deve exalar o bom perfume de Yahushua, deve dar um bom testemunho de transformação, para que as pessoas vejam que aquele que está ali não é mais aquele velho amigo, aquela velha amiga, aquele velho parente, mas é um novo ser humano que foi transformado pelo poder do Evangelho de salvação, que nos é comunicado através da obra e da mensagem da cruz. Louvado seja Yahweh em nome de Yahushua. Então, a gente vê aqui que a pessoa que se converte passa a ter uma vida diferente e não vai mais estar comungando com o pecado. Apesar de muitas vezes ter que conviver com o pecado de outras pessoas, mas não se deixa contaminar pelo pecado. Antes, resiste, mortifica a sua carne e traz a sua mente cativa ao evangelho de salvação, que vai orientar como ele deve se conduzir. Então, é preciso que aquele que nasce de novo aprenda a ter novos propósitos,
ter a mente transformada e também tem condições de mortificar a sua carne. Não porque tenhamos esse poder, mas o Espírito Santo que vem habitar em todo aquele que se converte é quem faz esse milagre e essa obra para que tenhamos condições de mortificar a nossa carne, porque sabemos que a nossa carne, ela milita, ela luta, ela é contrária ao nosso Criador. Ela quer fazer as coisas que Yahweh diz para a gente não fazer. Então, se a gente for deixar a nossa carne fazer o que ela quer, nós vamos estar indo de encontro àquilo que o nosso Pai Celestial nos ensina e aquilo que o nosso Salvador também nos ensina através do Evangelho de Salvação que ele trouxe para cada um de nós quando esteve aqui sobre a face da terra e que vem sendo transmitido e proclamado pelos seus servos ao longo de todos esses anos, desde que ele esteve aqui até os nossos dias atuais. E até enquanto houver um servo de Yahushua aqui na terra, ele vai estar proclamando as boas novas aos cativos e os quebrantados de coração. E a gente vê que aquele que é transformado pelo Evangelho, como está escrito aqui, olha, mas se deleita na lei de Yahweh, e na sua lei medita dia e noite. Por quê? Porque aquele que se converte passa a ter prazer em conhecer, viver e ensinar as Escrituras a outras pessoas. Nós vemos um exemplo disso no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, e no versículo 8, nos diz assim: Nunca se aparte da tua boca este livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que guardes e pratiques tudo o que está escrito nele, para que prosperes e te seja bem. Vou ler ainda o versículo 9. Eis que te ordenei que te esforces e sejas valente. Não temas nem desanimes, porque Yahweh, teu Criador, estará contigo por onde quer que fores. Aleluias. Então, vemos aqui que aquele que nasce de novo não precisa temer circunstâncias, adversidades, homens maus, nada dessas coisas. Por quê? Porque Yahweh está com ele onde quer que ele esteja, desde que ele esteja em obediência aos princípios das Escrituras. E aqui a gente vê a instrução que foi dada a Josué, que ele devia guardar e praticar tudo o que está escrito na palavra. E isso é válido para nós que estamos no tempo da graça, que estamos hoje tendo o evangelho de salvação, tendo também toda a escritura sagrada para nos orientar. Nós temos que ler a palavra, nós temos que meditar nela, nós temos que amá-la e temos que colocá-la em prática no nosso dia a dia. E, além de tudo, ensiná-la a outras pessoas para que elas também sejam edificadas e tenham as suas vidas transformadas pelo poder que há nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Salvação, na obra e na mensagem da cruz. Então, a gente vê como o nosso Pai, Yahweh, ele é tremendo e ele é pleno em sabedoria, que conhecendo o coração do ser humano, ele já sabia que nós teríamos necessidade de termos algo escrito para que pudéssemos ler, meditar e sermos instruídos. E todas as vezes que precisarmos, nós temos a quem recorrer, porque ele deixou escrito para que eu e você, todos os dias, pegue este livro, leia, medite, ame e ensine a outras pessoas. Então, por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras para podermos ser guiados por ela. E além de tudo, o Espírito Santo que vem habitar em nós quando nascemos de novo, quando nos convertemos ao Salvador e a Yahushua, ele vai
trazendo a revelação daquilo que está escrito aqui na palavra. Ele traz não só nos mostra não só o que está dizendo a letra, mas a mensagem que vem do trono do Todo-Poderoso para transformar as nossas vidas. Então é maravilhoso ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. E nós vamos ler ainda um trecho que se encontra no Salmo 119, aleluias. O Salmo 119, nós vamos ler o versículo 35, que nos diz assim: Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Então a gente vê aqui o salmista declarando que tinha prazer nos mandamentos do Pai eterno. E muito mais nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, temos que amar estes mandamentos, porque ele nos capacita a sermos cartas vivas de Yahushua aqui sobre a face da terra. Ele nos dá condições de testemunharmos a transformação profunda que aconteceu nas nossas vidas a partir do momento que nós tivemos um verdadeiro encontro com o nosso Salvador Yahushua e fomos por ele salvos e passamos a viver agora na dependência do Espírito Santo. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. E continuando ainda aqui no Salmo 1, nos diz assim no verso 3: será semelhante à árvore plantada junto a correntes de água, que dá seu fruto a seu tempo, e suas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Louvado seja Yahweh em nome de Yahushua. Nós vemos que aquele que passa a ser conduzido pela palavra, pelas escrituras, é como uma árvore que está plantada junto a uma corrente de água. Se você for observar, aquelas árvores que estão à beira de rios, de lagos, elas estão sempre viçosas, elas estão sempre produzindo. Então, assim é aquele que passa a ser conduzido pelo Espírito Santo. A transformação é tão grande que acontece na sua vida que ele passa a transbordar aquilo que é acrescentado ao seu coração pelo Espírito Santo, passa a transbordar para alcançar outras vidas, outras pessoas, para que elas também sejam cheias do Espírito Santo, tenham as suas vidas transformadas e possam se tornar filhas de Yahweh enquanto estiverem aqui sobre a face da terra. E bendito é aquele que confia no Todo-Poderoso, porque aqui diz que dá o seu fruto ao seu tempo e tudo que faz prospera, porque ele põe a sua confiança no Todo-Poderoso e não na sua mão, não no seu braço, não em outros seres humanos. Como a gente vê isso em Jeremias, no capítulo 17, aleluias, Jeremias capítulo 17, nós vamos ler o versículo 7 e 8 que diz, olha, bendito o homem que confia em Yahweh e cuja confiança é Yahweh. Será como árvore plantada junto às águas, que dissemina suas raízes junto à corrente. Não terá medo quando venha o calor. Suas folhas estarão verdes, e no ano de chuva escassa não temerá, nem deixará de dar frutos. Aleluia. Ou seja, mesmo estando em adversidade, mesmo estando em dificuldade, mesmo passando por alguma coisa em sua vida que esteja lhe causando algum tipo de dor, de sofrimento, mesmo assim você vai frutificar. Se você tiver seus pés plantados na rocha que é Yahushua, você será inabalável. Não há vento, não há chuva, não há tsunami, não há tempestade, não há nada que abale aquele que tem os pés firmados na rocha.
aquele que tem Yahushua como seu mestre, como seu salvador, como aquele que conduz a sua vida, vai estar sempre feliz, mesmo estando em lutas, vai ser feliz, mesmo estando em dificuldades, vai glorificar, mesmo os tempos sendo difíceis, vai ensinar outras pessoas o evangelho de salvação, porque vai fluir do seu interior como rios de água viva para alcançar outras pessoas. Então, por isso que a gente vê que é maravilhoso servir o Pai Celeste, servir a Yahushua, porque ele nos sustém, ele nos conduz, ele nos livra, nos guarda, nos orienta e nos faz permanecer firmes e inabaláveis. Por isso nós precisamos ter uma postura como aquela que o nosso Salvador Yahushua disse a Tomé, no Evangelho de João, no capítulo 20 e no versículo 27, que ele disse, olha, não seja incrédulo, mas crente. Ou seja, eu e você precisamos estar firmes e inabaláveis, independente da circunstância e da situação na qual nós possamos estar passando ou vivenciando no momento atual. Saiba que nós temos uma pessoa que nos guarda, que está com seus braços estendidos sobre as nossas vidas. O guarda de Sião, ele não dorme, ele não dormita, ele não descansa, ele está o tempo todo cuidando de nós, nos instruindo e nos mostrando o caminho no qual nós devemos seguir. Louvado seja Yahweh em nome de Yahushua. Então nós precisamos compreender, meus amados, minhas amadas, que a mensagem e que a obra da cruz nos transforma profundamente. Nós vamos ler um trecho que se encontra no livro de Atos, que nos mostra que a mensagem e a obra da cruz nos transforma, porque nos transporta das trevas para a luz. Em Atos, no capítulo 26 e no versículo 18, nos diz assim, olhe, para que abra seus olhos, para que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Iarro, e recebam o perdão dos pecados e tenham parte com os santos por meio da fé em mim. Louvado seja Iarro em nome de Yahushua. Então, a gente vê aqui várias transformações que acontecem na vida daquele que é alcançado pelo evangelho de salvação, que é alcançado pela mensagem e pela obra da cruz. A gente vê aqui, olha, que tem os olhos abertos, que se converte das trevas, ou seja, a gente sai das trevas e vem para a luz. A gente sai do poder, do jugo de Satanás, da escravidão do diabo e passamos a ser filhos do Todo-Poderoso, aleluia, e recebemos o perdão dos pecados que cometemos ao longo de toda a nossa vida, meus amados. Por isso, vale a pena receber Yahushua como mestre e salvador das nossas vidas, porque ele apaga o nosso pecado sujo, ele joga toda a sujeira que existia na nossa vida no mar do esquecimento e nós passamos a ser nova criatura, nós passamos a ser sal da terra, luz do mundo, mais que vencedores. Tantos benefícios nós passamos a usufruir quando tomamos essa decisão. Uma outra transformação que acontece na vida daquele que se converte se encontra no livro de Colossenses, se encontra na epístola de Colossenses, no versículo 1, no capítulo 1, os versículos 13 e 14, que nos ensina o seguinte: e nos libertou, eu vou ler a partir do versículo 12. Rendei graças a Iarro, nosso Pai, que nos considerou dignos de participar da herança dos santos em luz, e nos libertou do domínio das trevas, e nos trouxe ao reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e perdão de pecados. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, nos mostrando que nós fomos libertos do domínio das trevas, do poder de Satanás, das garras do diabo.
e fomos transportados para o reino do Filho do Todo-Poderoso. Nós fomos transportados para o reino de Iarro e nós passamos a fazer parte da sua família. Nós temos redenção e perdão dos nossos pecados. É tremendo a transformação que a obra e a mensagem da cruz faz em nossas vidas. E vamos, para encerrar, nós vamos ler um trecho que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 2. Louvado seja Iarro, em nome de Yahushua. 1 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler os versículos 9 e o versículo 10. Louvado seja Iarro, em nome de Yahushua. Mas vós sois a linhagem escolhida, para que sirvais como sacerdotes para o reino, povo santo, congregação redimida, para que anunciais as glórias daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Os que em outro tempo não eram considerados povo, mas agora são povo de Iarro, e não havia misericórdia para vós, mas agora tem sido derramada sobre vós misericórdia. Aleluias. Então a gente vê aqui mais uma transformação que acontece na vida daquele que nasce de novo, na vida daquele que se converte ao Salvador Yahushua. Ele sai, ele é redimido, ele passa a fazer parte do reino de Iarro. Como sacerdote, ele passa a servir o Todo-Poderoso, passa a ser povo santo, congregação redimida, para anunciar a glória de Iarro a toda criatura, aleluia, porque antes nós não tínhamos condições de fazer isso, meu amado, minha amada. Quem não se converte a Yahushua não tem condições de levar as boas novas aos cativos, aos quebrantados de coração, porque o inimigo não deixa, porque o diabo tranca, põe uma trava na boca das pessoas, mas hoje nós somos verdadeiramente livres porque o nosso Salvador nos libertou e ele nos chama a permanecermos fiéis, como discípulos fiéis, para que tenhamos condições de proclamar coisas admiráveis, como diz aqui, olha, para anunciardes as glórias daquele que vos chamou das trevas à sua luz admirável. Ou seja, nós fomos arrancados das trevas e transportados para a luz, para o reino do Todo-Poderoso. E que antes nós não éramos povo, nós não éramos nada, nós vivíamos perdidos neste mundo, cegos, conduzidos pelo diabo. Nós não tínhamos a luz do entendimento, nós não tínhamos condições de nos libertar do império das trevas, mas Yahushua, quando veio e realizou a obra da cruz, que trouxe a mensagem do evangelho de salvação, ele nos deu condições de sermos arrancados dessa condição de pecador, de servo de Satanás, e nos transportou para o reino de Iarro. Então, vale a pena, meu amado, sofrer todas essas transformações, porque para a liberdade nós fomos libertos, nós fomos comprados por alto preço, por preço de sangue. Então, não queira voltar à condição de escravo, não queira voltar à condição de servo do diabo, mas a cada dia dê passos de fé, cada dia mais mortifique a sua carne, cada vez ame mais o evangelho de salvação, cada dia mais proclame as boas novas aos cativos, leva a palavra do evangelho de salvação para que outras vidas sejam libertas e transformadas. E tudo isso, meu amado e minha amada, para a honra e glória do nome do nosso Salvador Yahushua. Então, que o Pai amado te abençoe grandemente e continue falando ao teu coração. É o que eu peço ao meu Paizinho Celeste e já agradeço em nome de Yahushua. Aleluias! Louvado seja